eu acreditaria que o ser humano fosse capaz de tratar assim um semelhante ser. Não fosse essas imagens, talvez a Polícia Civil não tivesse chegado a nem mesmo um dos autores. A polícia continua as investigações para identificar e prender as pessoas que participaram do espancamento da dona de casa Fabiane Morrinhos. Um homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça de Guarujá agora no início da noite. Foi capturado depois que a polícia recebeu denúncias anônimas de moradores do próprio bairro Morrinhos 4, onde aconteceu um crime. Valmir Dias Barbosa, 47 anos, pega uma grande viga de madeira e desfere um golpe na cabeça de Fabiane. Valmir Dias Barbosa foi apresentado no início da noite, logo após ter a prisão temporária decretada. Simplesmente eu também tenho filhos. E o papo que rolava era que estava matando criança. Eu tinha saber se era adolescente ou não. Mais um acusado pelo espancamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus foi preso nesta madrugada. Lucas Rogério Fabrício Lopes, 19 anos, é flagrado jogando o pneu dianteiro de sua bicicleta contra a cabeça de Fabiane. Tá todo mundo assustado, a criança estava indo para a escola com faca na mão, tá todo mundo assustado. Mais duas pessoas foram presas hoje acusadas de participar da morte de uma dona de casa em Guarujá. Um deles foi preso agora à tarde, é o terceiro suspeito. Ele foi preso em Peruíbe e confessou participação no crime. Carlos Alex Oliveira de Jesus, de 23 anos, é esse homem que aparece levantando a cabeça de Fabiane pelos cabelos. Em seguida, ele irá jogá-la contra o chão. O ajudante de pedreiro, de 35 anos, se apresentou no primeiro DP de Guarujá, acompanhado do advogado. Jair Batista dos Santos, 35 anos, aparece empurrando Fabiane de uma passarela sobre um mangue. 4 já foram presos. A polícia procura um quinto suspeito de ter participado do linchamento. O quinto suspeito de participar do linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus se entregou à polícia de Guarujá. Todas as 5 pessoas identificadas pela polícia foram encontradas. Abel Vieira Batalha Júnior, 18 anos, é esse homem segurando um fio elétrico usado para amarrar os punhos de Fabiane. Ele participou tanto da amarração da vítima quanto do seu arrasto. Eu sou praticamente o único advogado que atuou desde o início, desde o dia da prisão deles. Eu advoguei para o Carlos Alex, para o Valmir e para o Lucas Rogério Fabrício Lopes. Tenho certeza absoluta, pela minha experiência, são 20 anos já de advocacia, isso vão a júri popular, isso é certeza, a pronúncia será, e até de uma forma justa, né? 2 semanas depois, eu percebi que as provas consubstanciadas no processo contra o Valmir e contra o Carlos Alex não eram extremamente contraproducentes para que eu queria ganhar. Percebi que a conduta de um dos meus clientes, que é o Valmir dos Santos, ela estava inconsciente e ele golpeando com o Caio. Aí eu teria que repensar melhor. E eu percebi naquele momento que o Lucas era o que me trazia mais chance para isso, motivo pelo qual eu abdiquei do mandato dos outros 2 clientes e fiquei só com o Lucas. Por quê? A priori, o Lucas apenas tinha pego a bicicleta e dado uma bicicletada na cabeça da Fabiane quando ela estava à mercê, na iminência de ser linchada. E eu até fiquei falhado por alguns meios de comunicação quando eu dei a seguinte entrevista: ninguém mata alguém com uma bicicletada, foi o pneu que pegou na cabeça dela, não foi assim, não foi fato que desencadeasse ali uma lesão grave a ponto de levá-la a óbito. Com relação ao Lucas, ele se deixou levar pelaquela atmosfera maledicente, por toda aquela, vamos fazer justiça. Eu acabei ajudando a habitar um inocente em óbito. Muito arrependido do que eu fiz. Então ele, um jovem, movido pelos arroubos inovadores da juventude, inconsequente, acabou se deixar levar pelo sentimento de uma turba. Porque a turba não é uma multidão, é uma multidão em desordem, ensandecida. Só que no
no plenário, acabou trazendo uma prova extremamente contraproducente à minha tese, que é que após o Lucas Rogério Fabrício Lopes, o meu primo, ter feito aquilo, ele também constou numa filmagem no processo, e aquilo acabou com a minha defesa. Ele amarrou um fio e arrastou ela por um espaço aí de aproximadamente uns 10 metros. Né? Aquilo extrapolou, né, as suas atitudes e acabou caindo por terra toda e qualquer chance de um resultado melhor no julgamento. Ele não informou, então aquilo foi preponderante para a condenação do meu cliente. Não apareceu ninguém que conhecia ela? Essa é a questão. Porque tinha gente que conhecia ela. Tinha gente que deixava os filhos para ela cuidar na escola e não fez nada. Só atiçou, gritou, falou que era ela sim. E não fez nada para ajudar. Até hoje minha avó fala que se essas pessoas que fizeram conhecer minha mãe, fizeram porque quiseram fazer. Porque conheciam, minha mãe cresceu ali. Então quase todo mundo do bairro conhecia minha mãe. Minha mãe andava tudo quanto é canto. Você encontrou com algumas dessas pessoas depois? Até hoje, praticamente. E como elas se comportam quando você passa? A mais cara de... né? Não vou falar não teve. Sorri pra mim. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse visto o vídeo. Mas eu sei muito bem quem é. O que você faz da sua raiva? Eu engulo a minha raiva. Eu não vou poder fazer nada. Se eu fizer, eu vou estar errado. Os 5 réus identificados pelas agressões foram condenados, apenas de 26 a 40 anos. Mas e as pessoas e empresas responsáveis por divulgar e hospedar as fake news que levaram ao lixamento? Qual a responsabilidade delas no crime, na justiça? A resposta depois do intervalo. O Linha Direta está de volta. Hoje nós estamos tratando do caso do linchamento de Fabiane Maria de Jesus, provocado por uma série de fake news em Guarujá em 2014. 5 criminosos foram condenados a penas de 26 a 40 anos pelas agressões que levaram à sua morte. Mas o que aconteceu com as pessoas e empresas que divulgaram e hospedaram as notícias falsas e as imagens sobre a bruxa imaginária com quem Fabiane foi confundida? Na época, o responsável pela página Guarujá Alerta negou responsabilidade pelo crime num depoimento anônimo ao Fantástico. Você se sente responsável pela morte da Fabiane? Não, não me sinto. Em nenhum momento eu incitei ninguém à violência. Você divulgou o quê? Você divulgou um retrato falado? Sim. E depois? Apaguei horas depois. Por que você apagou? Porque logo depois ficamos sabendo que se tratava de apenas um boato. Tentei trazê-lo como réu. E eu confesso que eu também não consegui. Eu, aspas, briguei com o delegado, briguei com o juiz, briguei com o promotor, mas eu não tive capacidade de convencê-los. Uma seguidora da página escreveu: ontem mesmo falei para minha cunhada não ficar compartilhando a tal foto, porque corria o risco de uma pessoa parecida com a tal mulher pagasse por esse boato. O responsável pela página na internet deixou a delegacia sem mostrar o rosto. Segundo o advogado, ele vem sendo ameaçado. Isso no momento oportuno será mostrado a vocês que não se passa de invenções em verdade de outras pessoas para buscarem um culpado. O relato fala foi publicado, assim, para que reforçasse ainda mais as informações que estavam chegando que se tratava de um boato. Em nenhum momento das publicações houve incitação ou necessariamente a atribuição daquela fotografia à Fabiane. Foi simplesmente divulgado um retrato falado e ali diversos comentários alusivos àquela imagem como sendo uma sequestradora de crianças que havia sido vista no entorno do Guarujá. Isso não é suficiente para que haja imposição de responsabilidade penal. O administrador da página não
Não colocou lá, vamos pegar a Fabiane de Jesus. Vamos amarrar e vamos matar a Fabiane de Jesus. Ele não individualizou. Mas quando ele percebeu que estava viralizando a postagem dele, ou seja, a página dele começou a ficar famosa, ele alimentou. É assim que funciona até hoje. Se você parar de alimentar, você deixa de ter seguidores. Você vai ter seguidores quando tiver compartilhamento. Houve engajamento, algoritmo, a gente sabe como é que funciona. É nítido que ele não tinha intenção nenhuma de que Fabiane passasse pelo que passou. Mas quem passa por um sinal vermelho a 150 por hora, uma via movimentada, sabe que pode causar a morte de alguém ou de alguns. Qual responsabilidade se atribui para o que aconteceu às chamadas fake news, as notícias falsas que sites da internet promoviam? Acho que aquilo foi o gatilho para ter acontecido isso com a minha mãe. Porque se não tivesse compartilhado uma notícia falsa daquela fake news, não teria acontecido nem com a minha mãe, nem com ninguém. Não teria destruído nenhuma família. Porque isso não foi só a morte de uma mulher. Isso destruiu a minha família. A minha mãe foi tirada. Ela não morreu de uma maneira normal. Então, o impacto que a fake news tem na minha vida, ninguém vai conseguir restaurar, não. E as pessoas hoje brincam com a vida, com a honra das pessoas, com o futuro do país, com o destino da sociedade, inventando as mais incríveis tolices e colocando na internet. O caso da Fabiana é um caso produzido. O uso das fake news, o uso da internet, produziu um resultado muito rápido e muito extremo. Isso é para ficar de olho nesse tipo de coisa, porque vai acontecer mais, com certeza. O advogado da família de Fabiane espera o julgamento no Supremo Tribunal Federal de uma ação contra a rede social que abrigou as fake news sobre a suposta sequestradora. O engajamento era de que nível? Vamos matar essa filha do não sei o quê. Vamos cortar o pescoço dela. Vamos pegar o filho dela. Tem que matar, tem que picar, tem que destruir, tem que botar fogo. Aí é que entra a minha tese da responsabilidade do Facebook. O Facebook sabe que deu aquele compartilhamento, que teve aquele alcance inesperado e aumentado, com um discurso de ódio. Imediatamente, o Facebook teria que fazer, e eu provo nos autos que ele tinha condições técnicas de fazer isso em 2014, o que ele faz hoje. Se eu ou você ou qualquer pessoa postar alguma coisa parecida com isso, imediatamente vai bloquear, e dependendo do discurso que eles entenderem que você está propondo para a rede, eles vão bloquear até a tua conta, vão te suspender como usuário. Eles poderiam ter feito isso e não fizeram. O Facebook, à época, foi omisso, não foi decente, eu ouso dizer, não imprimiu aquilo que ele diz que é política da empresa, a evitar esse discurso de ódio, pois se houvesse tirado no começo ou colocado em dúvida aquilo, Fabiane estaria hoje com a sua filha, com a sua outra filha, com o seu marido. No Brasil, se não é a única, é a primeira fake news com resultado morte, e morte ainda com requintes de crueldade medieval. A fake news é um câncer que tem que ser combatido. A rede social que hospedou as notícias falsas sobre a suposta sequestradora nos enviou uma nota sobre a ação da família de Fabiane contra a empresa. Diz assim: trabalhamos constantemente para manter a nossa comunidade segura. Fazemos isso aperfeiçoando nossas políticas, desenvolvendo tecnologia para encontrar e remover conteúdo que viola essas regras e colaborando com as autoridades de acordo com a lei. Esse é um esforço permanente, já que os desafios que a sociedade enfrenta no mundo offline frequentemente se refletem na internet. A minha tarefa foi muito grande, foi pesada, foi dolorida? Foi. Não
fosse ser hipócrita, que não foi dolorido, foi dolorido. Chorei muito escondido. Eu menti que chorei assim, que o choro é bom, que solta, né? Desabafa muito com Deus, então, meu pessoal com Deus, então eu desabafava muito com Deus, então chorava muito. Eu acredito os que estão hoje presos por causa do fizeram, sem pensar, né? Eu acredito que a prisão deles agora é mental, né? Não tanto de grades. Acho que a grade pior é a grade mental. A gente fica na grama, matando inocentes, né? Acho que essa é a pior prisão, cara. Como eu agora estou mais focado com Deus, eu acho que eu consigo perdoá-los também. Uma coisa que eu consegui levar, não colocar mágoa no meu coração, amargura. Poucas pessoas conseguem separar isso. Não consegui separar, não consegui levar ódio pro coração, amargura. Mãe, eu te amo e sempre vou te amar, como a lua pelo sol e a terra pelo mar. Eu queria Kátia, entendeu? E você cuidou de sua irmã que tinha 1 ano quando aconteceu. Você cuidou como sua mãe cuidava de você. Ela perguntou, e a mamãe, o que aconteceu com a mamãe? Sei que ela perguntou. E o que você dizia? Eu começava a chorar, não conseguia falar nada. E como é que eu, que já era uma criança também, ia explicar pra outra criança que a nossa mãe foi tirada da gente do nada, de um dia pro outro. Você disse que não vai à igreja, mas tem uma relação com Deus. O que você conversa com Ele sobre essas coisas? Sim, às vezes eu choro, ponho pra fora. Às vezes quando chega essas datas de Dia das Mães, o aniversário dela, sempre vem uma avalanche, então de alguma forma eu tenho que botar pra fora. Então eu converso com ele, eu choro. Porque também é uma forma de conversar com Deus, né? Você chora com a alma e chora com o coração. E ele escuta. Ele diz alguma coisa que te dá força? Às vezes a única coisa que me conforta é que eu sei que foi ele que me mandou. Foi a minha filha. Então, sempre que eu tô chorando, mesmo ela estando dormida, ela vem e me abraça. Então eu sei que ela foi ele que mandou. Qual o nome dela? Ana Elis. E a Ana de Fabiana. Você mostra fotos da sua mãe para ela? Fala Sim, essa ela vovó? sabe que é a vovó. Sabe que é a vovó? Sabe? Você tem uma tatuagem que você fez para... Tá aqui. É a data de aniversário dela. E é uma lâmpada ou um coração? É os dois. As duas coisas. E por que esse símbolo? Porque ela vai estar sempre acesa. É um coração. É no meu coração. A trágica morte de Fabiane Maria de Jesus expõe o linchamento como forma criminosa de se tentar fazer justiça com as próprias mãos. No próximo segmento, o sociólogo José de Souza Martins, estudioso do tema, vai explicar por que nós somos recordistas mundiais em linchamentos. Também vamos pedir informações sobre o paradeiro de um homem que participou de outro linchamento, este em Maceió. Você pode ajudar a localizá-lo encaminhando informações às autoridades responsáveis através do Disque Denúncia. Em instantes. Estamos de volta. A história de Fabiane Maria de Jesus faz parte de uma lamentável estatística brasileira. Segundo o sociólogo José de Souza Martins, somos recordistas mundiais de linchamentos. O homem morreu após ser linchado no centro da cidade. Arlindo Elias Pagnoncel, de 38 anos,
morreu na semana passada depois de ficar 10 dias na UTI. Mais de 40 pessoas se envolveram no linchamento que aconteceu bem no centro de Nova Prata. 17 pessoas devem responder por esse crime. 4 delas estão presas. E um homem permanece foragido. Durmo todo dia, eu acordo querendo que seja mentira, que não seja verdade. Cleidenilson Pereira da Silva, de 29 anos de idade, foi linchado. O caso foi no dia 6 de julho, no Jardim São Cristóvão, em São Luís. Cleidenilson foi amarrado em um poste e espancado até a morte por uma multidão. Vamos ouvir o que tem a dizer o pesquisador que estuda o tema há mais de 20 anos. Certamente o número de linchamentos no Brasil é muito maior do que o número que eu consegui documentar. Na época que eu estava fechando a pesquisa para poder escrever o livro, era de 1 por dia, pelo menos. O que em si só já faz do Brasil o país que mais lixa no mundo. Mas, por outro lado, muito rapidamente, nos anos seguintes, ou seja, nos últimos 10 anos, o número por dia cresceu muito. As indicações indiretas hoje são que a gente lincha pelo menos 3 ou 4 vezes por dia nesse